Olá, eu me chamo Priscila Freitas, sou iluminadora e pesquisadora, estudante do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO da UFMT, e hoje eu os apresento o podcast Arte, Cinema e Luz Natural, o podcast de construção científica que é parte da minha pesquisa de doutorado, onde investigo sobre as relações entre cultura, cinema e meio ambiente. Trata-se de um estudo sobre a luz natural de Mato Grosso. Hoje, vamos conversar com a Juliana Segovia. Juliana é cuiabana, cineasta, arte educadora, graduada em comunicação e mestre em estudos de cultura contemporânea pela UFMT. Atua há mais de 8 anos no audiovisual. É uma das integrantes fundadoras e atuantes do coletivo audiovisual negro Quariterê MT, realizadora do audiovisual e proprietária da Moiré Filmes. Atende o segmento artístico e cultural da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Juliana, muito obrigada pela sua presença com a gente para falar de arte, cinema, audiovisual e luz natural. Eu agradeço, Priscila, muito feliz e contente por ter sido convidado para falar sobre uma questão técnica, sobre essa parte de equipe, de funções. A gente sempre fala sobre as narrativas das nossas obras, não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar dessa parte técnica, gráfica, muito agradecida mesmo. Vou começar aqui te perguntando o que uma diretora precisa saber, em específico uma diretora de fotografia, que é imprescindível na sua arte para o cinema e o audiovisual. Então, eu acho que para todo mundo que vai empreender uma direção, falando aqui no caso da direção geral, eu acho que a pessoa tem que ter uma noção base que é o entendimento que o cinema é coletivo. O cinema ele é realizado de maneira que envolve a coletividade, porque envolve um número de pessoas, o cinema, o audiovisual. E isso quando compreende esse cenário, né, que vira tanto um desenvolvimento artístico quanto também um produto audiovisual publicitário que vai circular. A premissa do cinema é ser coletivo, né, porque a gente precisa de departamentos, precisa de pessoas chefiando departamentos, empreendendo esse raciocínio que vira aí uma lógica de um grupo, né, formado por várias pessoas. E então, a partir desse entendimento que o cinema é feito de coletividade, a gente tem que entender que cada função de uma equipe é uma parte de um todo. Cada função é uma engrenagem que vai fazer tudo funcionar, né? Então, quando você tem esse raciocínio, essa compreensão, você desassocia essa ideia de achar que direção é um lugar do glamour, é um lugar de você também se comportar de maneira autoritária, né? Você desassocia, você sai desse lugar de acreditar que direção é um lugar que você tudo pode. Na verdade, direção é um lugar onde você tem a responsabilidade, como todas as outras funções, platô, maquinista, gaffer, direção de fotografia, assistente de câmera, todo mundo envolvido tem uma função tão relevante quanto a direção geral. Então, a direção geral ela tem esse compromisso e responsabilidade de desenvolver, né, a parte criativa, né, de conseguir olhar para um roteiro e visualizar esse roteiro de maneira enquanto cenas, né? Essa é uma responsabilidade muito grande da direção, de dialogar de maneira criativa com todos os departamentos para que esse roteiro venha a ganhar vida da melhor maneira possível, um desenvolvimento prático. E também a direção tem essa responsabilidade organizativa. Eu estou falando isso de maneira muito resumidamente, né? Só para a gente ter uma noção básica sobre o que é a direção geral, né? Então, esse entendimento de que todos têm uma grande relevância dentro de uma equipe de audiovisual, uma equipe de cinema, nos faz entender o porquê da hierarquia, porque as tomadas de decisão, elas dependem da hierarquia nesse caso, porque se tem uma pessoa que chefia essa dimensão da criatividade, então uma direção de fotografia vai estar a critério sobre esse geral, vai estar sob a responsabilidade geral. E aí entra a dimensão da hierarquia dentro de um set de filmagens. É essa hierarquia que tem que existir. Uma direção de fotografia vir dialogar comigo, se eu for diretora geral, no caso, e eu conseguir passar todos os direcionamentos e entendimento de como eu quero realizar uma cena. De planos, entendimentos conceituais de luz, movimentos de câmera, e também tudo que envolve a questão de arte, né, que vai estar composta naquele enquadramento, e até mesmo se o objeto principal dessa cena for
personagens forem personagens, essa direção está responsável por conduzir essas atuações. Beleza, então a gente entendendo que a direção é isso, é uma parte do todo, a direção de fotografia é a mesma coisa. A direção de fotografia, ela empreende essa responsabilidade sobre uma, né? Então, mas fica aí também sob a supervisão dessa direção geral. E uma coisa que eu estava até conversando com uma jovem que está empreendendo ser essa diretora de fotografia da BAC, chama Leila, a gente estava conversando sobre essa dimensão de como que se constrói a parte de decupagem fotográfica, né, do filme. Essa responsabilidade de decupagem fotográfica, se a gente for pegar as literaturas, se a gente fizer uma pesquisa básica no Google e também for em literaturas que vão discutir quem realiza, quem faz a decupagem fotográfica é a direção geral, né? Então tem pessoas que têm uma má compreensão, uma compreensão equivocada, às vezes começou a trabalhar de um jeito e aí acha que esse é o jeito certo. Aqui em Cuiabá tem um pouco disso, né? Eu acho que todo lugar do Brasil. A pessoa começa a criar um método de trabalho, mas é um método que às vezes não está com o crivo do desenvolvimento teórico de raciocínio de uma lógica de cinema, uma lógica de áudio. Já que você tocou nesse ponto de Cuiabá, como que é ser diretora de fotografia, né, aqui em Cuiabá? Tem diferença? Não tem? Qual que é o seu entendimento sobre isso? Tem. Aí eu só queria falar nesse sentido sobre isso, né? Conversar sobre a decupagem fotográfica com essa jovem, é muito importante entender que quem pensa essa decupagem fotográfica é a direção geral, que é repassada para a direção de fotografia. Essa direção de fotografia vai ver todos esses planos decupados e a partir desses planos decupados vai raciocinar que material vai ser utilizado, enquanto câmera, luz, quais vão ser as alternativas criativas para se desenvolver de maneira prática essas imagens, essas cenas. E aí entra o diálogo da direção de fotografia com a direção geral, para fazer acontecer. Aí tem a visita na locação, que você tem que pré-visualizar os espaços para fazer acontecer uma cena, saber de onde que você vai puxar luz, se vai ter que levar alguma coisa que tem bateria carregável, como que vai fazer acontecer todo o aparato que envolve essa realização fotográfica. E a minha lógica, estando em Cuiabá, de todas as vezes que eu executei essa direção de fotografia nos projetos na qual chamada para desenvolver ou nas aquelas que eu empreendi o desenvolvimento, foi a partir dessa lógica que eu te falei. Foi, se eu era tanto diretora geral quanto de fotografia, eu decupava os planos todos e sabia como eu iria executá-los. Se eu estava chamada, fui contratada, convidada a ser diretora de fotografia de projeto, eu sempre fico na expectativa que a direção geral me passe essa decupagem fotográfica, para que aí eu possa, de maneira mais ideal possível, realizar o que a direção pensou, a direção geral. Então, é assim que eu trabalho aqui em Cuiabá, quando eu sou convidada a ser diretora de fotografia. Porém, tem seus desafios, né? A gente pode falar sobre. Quais são os desafios? Muitos, né? A gente tá, assim, às vezes parece cansativo a gente falar sobre isso, mas não, é porque a gente começou a falar sobre isso agora. Agora que eu digo que tem poucos anos. A gente está falando de um ambiente de trabalho, né, de um recorte, um cenário que é muito dominado pelos homens cis, assim, principalmente nas áreas técnicas, tanto nas áreas criativas, na verdade em tudo. Nas áreas criativas, nas áreas técnicas. E então esse já é o primeiro desafio, né? A gente acreditar que tem uma possibilidade de ser encaixada em um mercado de trabalho, né? E não só em ser encaixada enquanto uma profissional, ser convidada para exercer o seu trabalho, né? Imprimir o seu olhar e a sua criatividade, mas também de acreditar que a gente pode sobreviver de maneira enquanto renda dentro desse cenário, sendo mulher. Então, de fato, é um desafio, e é um desafio permanente, porque eu não tenho a mesma lógica de contratação em nenhuma das funções que eu desenvolvo como homens têm, né? Mas eu sou contratada, sim, para trabalhar em projetos, principalmente projetos ligados a editais públicos, que foi o caminho que eu tracei para desenvolver minha carreira, né? Projetos culturais, artísticos, eles são editais que tem profissionais que me convidam a participar. Então, ser mulher nesse universo já tem toda esse subestimar presente vai trabalhar com você. Às vezes a pessoa vai te contratar, ela acredita em você, e eu não estou generalizando. A pessoa acredita em você, fala, nossa, que massa, uma mulher fazendo direção de fotografia. Mas em algum dado momento, uma dúvida vai surgir, sabe? Um questionamento sobre o seu trabalho vai existir. Você pode entregar até um bom resultado, você conferir aquilo que você fez enquanto registro, porque
né? Geralmente diretores e diretoras vão, dão uma olhada junto com a logagem, né, no resultado e tal. E ainda assim, as pessoas das quais, algumas das quais me contrataram, tem que esperar outras pessoas elogiarem o resultado para acreditar que aquilo realmente funcionou. E eu tô falando isso para dizer que é isso, existe um subestimar, e eu entendo essas pessoas, sabe? Isso me revolta às vezes, mas eu entendo porque para eu ter essa consciência demorou. Eu entender por que isso acontece. E eu tive que entender para sofrer menos. Entendeu? E para conseguir fazer todo um trabalho psicológico para poder ir trabalhar e falar assim, isso pode rolar com você e você vai ter que saber resolver de uma maneira aí, né, narrativa, discursiva, para você não se sentir mal e se você não souber responder. Então, eu entendo por que isso acontece. De fato, a gente está num país, né, dá pra falar de uma questão global, mas o meu contexto é o Brasil e é o Mato Grosso, então a gente está numa sociedade de fato, né, machista, racista, e eu falo também desse prisma do lugar da mulher negra, né, que tem tudo isso também, de alguns estereótipos que atravessam a minha existência, de achar que eu tô fazendo porta-mole, de achar que talvez eu vou sumir com alguma coisa de equipamento ali. Já aconteceu uma vez, mas é isso. Essas coisas acontecem, não é que eu me indigno todas as vezes, mas isso me dá realmente mais, como se fossem fagulhas que existiram na minha trajetória para incendiar uma vontade de continuar e de inspirar outras pessoas a acreditarem que isso vai acontecer. A gente não tá num mundo que vai deixar de ter pessoas te subestimando ou questionando coisas que atravessam o teu gênero, a tua sexualidade ou a tua raça. Falando dos recortes, né, tipo negritude. Mas a gente pode se preparar para conseguir perdurar, né, e talvez, né, inspirar outras mulheres aí a acreditarem e somarem força aí, né, para uma colaboração, mas não é sempre que a gente é forte não, né? Tem as nossas fraquezas, mas é isso, a gente vai sobrevivendo, né, não é o cenário ideal, mas é um cenário com possibilidades. Então, esse cenário com possibilidades cada vez que se expandem, assim, para o nosso universo feminino, cis, mulheres cis. Legal. Juliana, nosso foco aqui, tá, especificamente, é a luz natural, a luz dos biomas de Mato Grosso, né? Nós temos aqui o Cerrado, o Pantanal, né, um pedaço da floresta amazônica, e aí eu gostaria de saber de você sobre a sua experiência em produções nesses locais, né? Se você tem, enfim, pode falar dos seus trabalhos, das suas experiências mesmo. Como que você toma essa luz nos seus processos criativos, né? Como que é lá no set? Gostaria que você me falasse um pouco, se possível, especificamente em cada um. Se você tiver exemplos que possa compartilhar comigo, como que foi, como que é, né, no Cerrado. Você tem algum trabalho? Como que foi feito? Sim, tive desenvolvimento até recentes de 2 trabalhos que envolvem essa questão do Cerrado, assim, de certa maneira. Apesar que os documentários eles estavam focados em pessoas, né, mas o contexto mesmo, o bioma e da contextualização das paisagens é o Cerrado. Um deles é o que está em processo de pós, né, dos primeiros cortes aí de montagem, que chama Entre Brasis, que é um documentário dirigido pelo Maurício Pinto, que é meu companheiro aí de coletividade, aquilombamento e coletividade, né? Foi realizado no início do ano passado. Realizei também, com essa ambientação Cerrado, a direção de fotografia de uma websérie chamada Poéticas Pantaneiras, que também está em processo de pós, assim, está bem avançada aí para em breve ser lançado. O que eu penso, assim, em relação à questão da luz, né, que a gente tem aqui e o quanto que isso envolve a questão, inclusive, do bioma, eu não tenho como não falar de algo que está diretamente ligado. A primeira coisa que me vem à cabeça é assim, é o calor, né? Mas por aí. Porque a questão dessa luz que incide aqui em Cuiabá, a gente pode pensar até em parâmetros de altitude, latitude, que vão dar umas variadas, ou localização até no próprio globo, que vai variar essa incidência solar, né, da luz. Mas, de maneira geral, aqui, assim, falando de trabalhar aqui, o que eu penso é que a gente sempre trabalha com luzes muito duras. Quando a gente vai para assim, a maior parte do ano, aqui nas proximidades de Cuiabá, aqui no Mato Grosso, enfim, a gente tem um clima quente, né? A gente não tem essas estações bem definidas, como em outros países, ou, sei lá, 2 estações que em outras regiões do Brasil vão ter, sabe? Aqui realmente, o nosso frio dura muito tempo, pouquíssimo tempo, a gente não tem esse impacto
tão evidente dessas questões de mudança de estação. Então a gente sempre tem uma construção dessa luz dura. Eu falo isso porque quando a gente vai pensar num clima temperado, a gente pensa em nuvens, né? As nuvens difundem essa luz. Então, em geral, quando a gente vai fazer uma construção de fotografia que seja num ambiente externo, né? Aqui em Cuiabá ou aqui nas proximidades da cidade de Cuiabá, no interior de Mato Grosso, você tem que ir preparado já para difundir essa luz, né? Para, de alguma maneira, difundir essa luz, porque as sombras são muito intensas, né? Então, se a gente tentar fugir da luz a pino, porque essa luz que vem zenital, assim, né, de cima para baixo, elas fazem sombras muito intensas, né, no rosto, você perde até o olhar da pessoa. Então, a gente tem que sempre selecionar os melhores horários onde a luz está levemente difusa. Então, hoje mesmo eu fiz uma visita de locação lá no Parque Mãe Bonifácia. Chegou, era 9 da manhã. A luz estava um clima ameno, a gente, né, tava fazendo um ensaio de uma performance para imaginar a fotografia, eu observando e duas atrizes para performar. E aí começou a chegar perto das 11, e essa luz ela vai chegando tão direta que essa sombra ela vai escondendo, né? Se você estiver embaixo de uma árvore, por exemplo, fica até bonito assim, né? Enquanto composição as sombras, mas é algo que você pode perder um olhar. Então tudo depende também do que você tem de objetivo enquanto construção de narrativa. Então quando eu executei, por exemplo, Brasis, a ideia era essa, a gente conseguir ver o olhar das pessoas. Então a gente trabalhou aí com luzes difundidas, né? Então, com rebatedores de luz para utilizar a luz solar, né? Então, se a gente ia ficar embaixo de uma árvore, está uma senhora que faz parte de um acampamento, né? Do MST. Então, como a gente utilizar da luz solar, que é tão abrangente aqui, para a gente conseguir iluminar o objeto principal, rebate a própria luz solar no rosto, mas também precisamos aí de aparatos, às vezes, de luzes artificiais, para, se tiver uma variação muito grande, né? De repente aparece uma nuvem que tá lá o céu azul, mas vem uma nuvenzinha e escurece tudo, mas você precisa do objeto principal iluminado. Então aí entra o recurso da luz artificial dentro de um contexto do ambiente externo, pra gente ter que garantir essa luz na personagem. E foi isso que eu fiz nesses dois projetos que eu trago aqui como exemplo. A gente levou ali um arcabouço de pelo menos 3 pontos de luz, sabe? Uhum. Pra garantir, né, às vezes uma luz, um contra com uma luz direta no personagem, que seja uma luz dura, sabe? Uma luz um pouquinho lateralizada no rosto, que não seja tão intensa para dar às vezes um pouco no laranjado, para dar ali uma coloração. Então, foram luzes básicas, assim, quanto à execução. Alguns aparatos de rebater, butterfly também, para colocar colocar algum ponto específico para dar uma amenizada nessas sombras, para dar uma difundida nessa luz. E, enfim, é isso. A gente conta com luzes duras muito intensas. É importante saber o horário de se gravar. É importante visitar o local onde vai se realizar essas gravações, para você analisar bem o ambiente, bater foto, saber o que você vai precisar iluminar. Já aconteceu de você usar só luz natural, sem nenhum tipo de recurso de pontos, de luzes artificiais? Já aconteceu? Qual foi o resultado dessa fazer? E você gosta? Sim. Ou não? Gosto muito. Tem um trabalho até recente, porque a gente vai trabalhando várias coisas e fica e eu acho que isso faz parte do ser mulher, viu? Eu tenho que começar a anotar as coisas que eu trabalhei para não esquecer. Mas enfim, teve um trabalho que até o Pedro Brits, que é meu companheiro também de aquilombamento, coletividade, que ele dirigiu, que são poemas do Manuel de Barros. Ele foi chamado pelo Sesc para empreender, né, esse criativo, direção, e ele me chamou para realizar a fotografia desse. Então ele está até disponível, agora ele está disponibilizando na página dele, que chama Cachara, e foi toda uma construção sem luz nenhuma artificial. A luz, o contexto do Cerrado mesmo. A gente foi ali na região da Chapada, né, de Guimarães, e fomos em duas localidades com bastante contexto de mata, de pequenos córregos, e eu gosto muito por conta exatamente disso que eu falei também, dessa luz incidente, essa dura. Porque à medida que o entardecer vai chegando, e o entardecer cuiabano é muito lindo. Eu acho que a gente tem um dos entardeceres mais lindos assim, que eu já vi na minha vida. Parecido com a beleza que eu já vi aqui foi quando eu fui uma vez pra Lima, que eu achei tão lindo quanto, não achei mais lindo. Então, alguma dessas cenas realizadas, foi bonito esse contraste do entardecer, né? Foi bonito brincar com contraluz também, sabe? Nos paredões da Chapada.
chapada, então a luz às vezes está direta, vem do horizonte e cria esses flares, né, esses flares naturais na lente. Tem pessoas que às vezes na pós incluem, consegue fazer muito flare na nossa construção fotográfica aqui, que às vezes fica poético, eu acho bem poético, e eu gosto, é legal isso, por ter essa luz tão intensa, a gente consegue brincar com luz e som, sabe? Então, basicamente esses vídeos, que são uma sequência de 3 poemas do Manuel de Barros, todas são videoarts, né? Construído com esses fragmentos de imagens da Chapada. É isso, eu acho que a poesia da luz natural, a gente sabe, para quem trabalha em fotografia, você sabe quando a luz foi de maneira nascida. Só que sempre, mas você consegue ter uma noção razoável. Mas, obviamente, contar com uma câmera que tem uma capacidade razoável também, para poder explorar, né, essas imagens. Mas é isso, assim, eu acredito que eu tenho outros trabalhos também, dá uma pensadinha nessa construção. Quando você pensa no Pantanal, o que você tem de mais forte, assim, ou não, né? Qual que é a imagem que te aparece, assim, a memória? Você pensa na luz natural do Pantanal, especificamente? Olha, quando eu penso na luz natural que incide no Pantanal, é essa a pergunta. Uhum. A primeira coisa que me vem é muito doido, que isso essa conversa entre artes, né? Todas as vezes que eu penso na Chapada, que o Pantanal também é composto por essas matas, né, de cerrado, me vem a imagem das obras do Benedito Nunes, né, que era um artista plástico, já faleceu, que é um dos artistas plásticos nossos aqui da nossa terra, admiro. Porque eu acho essas imagens das árvores, né, que é essa necessidade da ciência, esse marrom e essas folhas verdes pulsantes, só que elas são todas muito retorcidas, então a gente tem toda uma plasticidade das imagens com esse cerrado já na sua vegetação. E a gente tem uma predominância muito forte de cores específicas, né, que é o marrom, são as gradações do marrom, até pro cinza, assim, as gradações do laranja, as gradações do verde. Todas as vezes que me vem à cabeça pensar em Pantanal, pensar em cerrado, me vem todo esse contexto de paleta de cores, assim. E aí essas cores que estão, né, aplicadas nessas matas, bioma em si, dialogam com esse céu, né? Então há aí uma conversa entre colorações marrom, laranja, verde e o azul do céu, que às vezes é laranja também. Então é um céu que às vezes tem essa pegada de ser o céu de baunilha, né, que é uma obra do Van Gogh, que é uma mescla entre rosa, laranja e amarelo. Então eu acho que sempre que me vem Pantanal e Cerrado, me vem as obras do Benedito, que trazia isso enquanto paleta de cor nas obras dele, né, o azul também, as gradações do azul. E quando eu vou para observar esses lugares, é isso que me apresenta primeiro, assim, quando eu olho para esse cerrado. E a floresta amazônica? Você tem alguma experiência lá, no meio da mata amazônica, assim? Claro, ainda dentro do nosso estado, né? Uma experiência? Tenho, mas não foi uma experiência profissional. Eu fui até Manaus, eu fui apresentar um trabalho lá muitos anos atrás do Intercom e conheci a universidade lá de Manaus. O que te chamou a atenção? O que me chama a atenção da floresta amazônica, tanto dessa experiência quanto até a experiência de ver docs, documentários, filmes que tem a mata, né? É a mesma intensidade que eu tenho quando eu penso na Mata Atlântica, sabe? Porque quando eu penso nessas matas, e é muito diferente de pensar, porque eu penso a Mata Atlântica e a Amazônica, eu penso já nessas matas e florestas que tem uma pulsão de diversidade muito maior enquanto vegetação, não sei, enquanto espécies, sabe? Seja de animais, enquanto árvores, enquanto tipos de flores e bromélias. Então já me vem cores como vermelho, laranja, amarelo, azul. Então eu morei em Minas muitos anos e eu tive mais contato com a Mata Atlântica, né? Então essas colorações mais para a tonalidade do azul, e tem uma predominância do laranja, muito forte o laranja no nosso marrom. Quando eu penso em Mata Atlântica, eu penso numa predominância das tonalidades do verde escuro pro azul, sim, sabe? E para as variações do azul. Quando eu penso floresta amazônica, eu penso nas variações do preto pro verde escuro, sabe? Então tem essa diferença de pensar os biomas na minha cabeça, assim, enquanto colorações, né? Mas aí também me vem na cabeça, quando eu penso Mata Atlântica, sei lá, me vem Strelixia, que é a chamada flor
que é Pássaro do Paraíso, ela é toda colorida. Você acha ela na mata. Você acha uma bromélia toda colorida, fixada num tronco da mata. Na Amazônia também tem isso, né? Então, mas aí são cores que eu já vou considerar, aí não falando do espectro de luz, né? Mas que eu vou considerar secundárias nesse contexto. Mas para mim é isso. A gente tem predominâncias, eu tenho as minhas predominâncias primárias aí de cada bioma. Eu vou pontuando alguns aspectos que você pode comentar, contar uma história, enfatizar alguma coisa, tá? Quando você pensa meio ambiente e estética, gostaria de contar uma história sobre esse ponto? Sim, posso contar. Eu tô me prolongando muito, Pri? Tá Não, tudo certo? tá dentro do tempo, fica tranquila. Eu vou parar de perguntar a hora que extrapolar o tempo. Eu pensei Não, em história mais ou menos, fica tranquila, tá tranquila. A pergunta que você fez é meio ambiente e Estética. Tem. Como eu também sou roteirista, agora sim, tô indo pro segundo filme que eu roteirizei de ficção para gravar, né? Então eu pensei toda a composição desse filme a partir da estética do Cerrado. Legal. E esse filme nasce porque eu fui professora do núcleo de cinema lá de Poconé, então eu era professora de alunos adolescentes da comunidade quilombola de Chumbo. Então eu fazia essa trajetória daqui para Poconé a cada 15 dias de carro, sozinho. E aí eu via olhando essa estrada, é uma reta até Poconé, então você vai vendo muito o Cerrado. E também a destruição da mineração, né? A parte aí legal. E aí, nessa observação dessa mata, desse Cerrado, eu comecei a pensar, eu gostaria de contar uma história que envolvesse meio ambiente, Cerrado, né, e falasse de algo que acontece aqui pra gente tentar denunciar essas coisas, né, exploração do meio ambiente, que foi minha cadelinha. E aí nasceu essa história, que ela vai ser ambientada no espaço ali da região de Manso, né, onde foi construída ali a barragem de Manso, e é esse contexto de Cerrado, então as visitas de locação, a pesquisa de locação e as estão sendo realizadas, né, eu tô indo com a pesquisadora lá, e é ali na região da Mata Fria, da Água Fria, então é muito cerrado ali, né? Cerrado conservado, então esse filme vai ser ambientado nesse contexto. E me interessa falar sobre isso, porque eu cresci numa Cuiabá da década de 1985, então eu cresci numa Cuiabá que era pulsante, cerrado no meio da cidade. Então eu lembro das minhas memórias assim, da infância tenra, de ver o cerrado perto da escola onde eu estudava. Assim, e o cerrado como se não tivesse sido derrubado aí, terrenos. Então eu sinto muito apego pelo Cerrado e eu demorei muito tempo para valorizar. Então, essa mata que nos compõe aqui enquanto Estado e nos dá essas composições, né, que a gente vai pensar a luz a partir dessa incidência também. Eu imagino que talvez toda obra que eu for realizar, eu reflita sobre isso também. Já que você falou sobre roteiro, eu também quero perguntar, assim, qual que é a relação que você vê da luz natural e a caracterização dos personagens? Tem o Bendito, que é um documentário que está disponível no YouTube. Eu fiz essa decupagem fotográfica e fui assistente de câmera da Julia Moore. Então meio que a gente era equipe reduzida e aí a gente meio que desenvolveu essa direção fotográfica. E a maior parte, salvo uma das cenas internas que a você olha no espelho, tem a utilização de luz artificial, o restante é tudo luz natural. Então, a gente teve que refletir muito diante do período de gravação, os momentos de gravar enquanto Benedita estava no contexto. Por quê? Porque a Benedita é uma mulher idosa e a gente... Nós também, nesse risco de ficar sob o calor, né, debaixo, era um momento muito quente, a gente estava alcançando 40 graus. Então, quando eu penso em caracterização, eu tenho que pensar em calor, porque a gente tem que pensar no cuidado. Com essa pessoa que vai ser caracterizada, né, para que ela tenha saúde ali de permanecer no set, fazendo uma cena sob o sol, e que ela não tenha uma insolação, que nem a equipe tem uma insolação, que os equipamentos não venham a entrar em combustão, isso acontece, né? A gente já gravou, eu já gravei um curta que a câmera a gente teve que dar, sei lá, uns 20 minutos, porque a câmera era uma Red, ela começou a superaquecer, estava debaixo de um sol de meio-dia. E é muito complicado,
pensar nesses horários de luz intensa se você fazer qualquer tipo de trabalho audiovisual. Então, a caracterização tem essa relação direta com horário, mas tem essa coisa também da maquiagem. Então, é muito difícil trabalhar com maquiagem. Aqui não dá, assim, o último videoclipe que chama Malemar Tentiano, ainda bem que fala de calor, sabe? Que é uma música que tem uma pegada lombadão, fala do calor também, fala de uma relação, uma desilusão amorosa, mas fala do calor, porque aí eu falei assim pra Gel, falei, olha, vou fazer só pé. Começou a suar, vamos encarar o som. É isso, entendeu? Então a gente tem que ter muita consciência dessa caracterização, porque, por exemplo, em Daisy, que foi um curta que eu dirigi com a Lamar, as meninas, as personagens principais estavam com maquiagens bem carregadas. As protagonistas são, acho que 5 mulheres travestis, E aí tinha a cada tantos minutos gravando, tinha que parar pra ir limpar o suor, porque aí já é outra narrativa, né? Não tinha como ter o suor. Não tem como uma protagonista que é tão... tem tantas poucas oportunidades de ser protagonista, uma mulher trans, uma mulher travesti, uma ficção, sendo que a primeira ficção que foi gravada, dirigida por uma mulher travesti, que foi a Lu Lamar, e eu, enquanto mulher negra, a gente não pode fazer com que ela assista o próprio filme e veja uma maquiagem, sabe, derretendo. Isso não pode acontecer. Não é esse o objetivo. Mas a gente tem que sempre pensar que a luz aqui em Cuiabá e o calor tem essa capacidade de queimar a pele muito rápido. Muito rapidamente, eu queimo minha pele, posso ficar exposta 15 minutos que eu já mudo a tonalidade. Eu já mudei minha tonalidade, que eu fui lá no parque. Então aqui tem isso, sabe? E isso envolve também a caracterização, né? Porque você tá com um personagem que começa lá pálido, aí no final do filme tem tantas externas, aí pode até ter uma descontinuidade de pele no filme, porque a pessoa começou lá, né, com um tom de pele, e de repente no sol aqui de Cuiabá queima muito rápido, termina o filme com a pele muito escura. E se você fizer uma lógica de gravar primeiro a cena final no primeiro dia, aí fica complicado. Mas não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, respondeu. Eu já queria até perguntar também como que a luz natural daqui do estado de Mato Grosso pode ser utilizada nas gravações dos sets de ambientes internos. Existe essa possibilidade? Como que é isso feito? Ju, seu áudio. Eu acho que a grande questão, eu acho que é super possível, eu acho que muita gente usa. Provavelmente eu já fiz algum trabalho, utilizei dessa luz dentro de um espaço interno, mas a gente precisa saber exatamente onde a luz da tarde e a luz da manhã, pela janela, por exemplo. Se você está num espaço interno e você quer uma iluminação que venha uma janela para dar uma iluminada na metade de 2 personagens que estão sentados no sofá, você pode usar aqui em casa, por exemplo, na sala, a luz da tarde fica incrível, sabe? E ela fica mais incrível ainda porque a cortina aqui da sala, ela é um difusor natural, esse branco um pouco translúcido. Então todas as vezes que eu chego perto do fim da tarde, o céu tá bem em nuvens, fica muito linda a luz aqui, ela fica bem laranja, e a luz entra bem pela janela. Então se eu fosse fazer uma cena, eu faria uma cena, se quisesse fazer uma cena, né, no fim de tarde, poética, com 2 personagens conversando no sofá, uma personagem refletindo no sofá, eu faria no sofá daqui da minha casa, nesse horário que a luz entra pela janela, sem nenhuma outra luz, né? Mas dependendo também, se for usar maior perímetro de espaço, utilizando a luz natural que entra pela janela, seja da manhã à tarde, pode dispor de elementos que existem na casa, para dar uma iluminada secundária, né? Um abajur, uma vela, né? Mas eu acho que dá para fazer muita coisa bonita só com a luz solar mesmo, natural, assim. E sabendo que à tarde vai ser muito diferente essa temperatura de cor vai ser muito diferente na tarde do que na manhã. Na manhã, muito provavelmente, essa luz vai estar realmente aí mais pro azul. E agora, se eu quisesse fazer mais poético, mais quente, é isso. Eu faria certinho aqui na minha sala, cara. E eu acho que ia ficar incrível. Legal. Juliana, você é uma artista, diretora conhecida aqui no cenário local, regional, né, internacional. Eu queria que você comentasse se você tem um trabalho, digamos assim, que você tem muito amor, que você acha assim, esse eu realmente explorei a luz natural, gostaria de comentar sobre esse trabalho. Explorar a luz natural? Sim. Eu acho que tem bastante coisa, teria que pensar bem, sabe? Mas esse trabalho do Pedro mesmo, que foi realizado esses videoarts, porque assim, eu penso muito em trabalhos que têm a possibilidade de ser divulgado, então não só coisas que a gente desenvolve e às vezes não tem esse alcance, mas eu acho que o pensamento fotográfico, pensando na luz natural, do Bendito, eu gosto muito, sabe, exceto essas cenas que
são pouquíssimas que envolvem luz artificial. Eu gosto muito desse trabalho dos video arts que o Pedro dirigiu. Eu gosto muito de todos os trabalhos experimentais que eu desenvolvi para o SESC. Todos eles foram realizados com luz natural. Então, eram vídeos institucionais, né? Mas todos eles eu executei a fotografia, então são muitos, assim. E provavelmente tem um que eu devo achar mais especial, mas eu não vou conseguir lembrar agora, eu posso depois. Mas, assim, eu acho que a maior parte, assim, da minha trajetória de desenvolvimento de fotografia, né, nessa parte de estar na câmera, de raciocinar a fotografia, de dirigir ela, foi com luz natural. Ah, tá, lembrei de um outro trabalho. Teve um documentário do Silva Freire, também, que eu realizei, junto com o Cérvulo e o Maurício, a gente dirigiu e a parte fotográfica eu fiz, direção de foto. E aí, o Romeu Benedicto, né, ele recita alguns poemas do Silva Freire. Então eu fui pra Chapada fazer também um arcabouço de construção fotográfica. Nossa, eu amo essas fotografias, eu gosto. Tá aí, talvez seja esse. E aí eu fiz um trabalho também de pegar algumas imagens aqui de Cuiabá, da cidade Chapada, essa parte da mata mesmo, dos paredões. E eu gostei muito do resultado. É tudo luz natural, assim, ficou muito bonito mesmo. E aí compõe o Romeu recitando esse poema. Eu achei rico, enfim. Bom, o que eu não te perguntei que você gostaria de dizer ao final da nossa conversa? Na verdade, eu queria saber de você se eu respondi. Com certeza. Para mim, essa conversa está sendo assim, eu estou construindo o meu próprio roteiro a partir das experiências de vocês, entrevistados, né? Eu pretendo executar alguns exercícios de iluminação nesses lugares, né? Estou mapeando os lugares, e aí, a partir da experiência de vocês, eu meio que estou tentando construir algo original para voltar para vocês, inclusive, né? Para nós, de alguma forma, colaborar e contribuir aí pro nosso fazer, que eu acho tão bonito e dizer um pouco sobre o como, né? Fala muito o porquê. Eu quero trazer o como. Como utilizar a luz aqui no estado, nesses lugares, nesses biomas. Trazer essa poética, essa beleza, essa cultura. Eu tô trilhando por esse caminho. E com certeza você disse coisas bem valiosas pra mim. Ah, que bom. Porque de um dado momento eu vi que eu tava focando na questão do artificial, né? Então, aí que Mas eu faz falei, parte. nossa, faz. Com certeza. Tudo que foi criado de artificial, de uma forma ou de outra, ela tem como maior inspiração o natural, né? Que é os nossos sol, né? Os nossos difusores naturais, as nuvens, sempre. Exato. A paisagem, todo esse contexto que envolve. Exatamente. Não, eu acho que o que eu queria falar, acho que eu já disse, através das perguntas, respostas, dizer que eu acho que... Não, que é isso, que eu acho que a gente tem realmente, assim, uma capacidade de pensar as luzes, de construir arte através da luz natural, sabe? Eu acho que uma grande discussão que eu tenho eu acho que eu gosto do quanto mais natural possível, assim, até quando vai pro artificial, né? Mas eu já vi muitas obras que as pessoas usam pouquíssimo recurso dos artificiais. Mas eu acho que é interessante a gente saber como utilizar a luz natural e também saber como utilizar a luz artificial, porque a gente aprendendo os dois, eles se somam, como você disse, né? Então eu acho que é uma conversa que eu já tive com um amigo que também faz direção de fotografia, não sei se você vai falar com ele, tem o Rodolfo Luiz, tem o Henrique Santian, que também trabalha bastante, e com o Rodolfo eu tava falando sobre isso, ele gosta muito da luz natural. Eu falei assim, cara, eu também, eu gosto pra caramba da luz natural, mas a gente precisa entender o artificial pra decidir não querer ele. Uhum. É igual a estrutura do roteiro. Beleza, você quer fazer algo ousado, mas entenda a estrutura pra você poder inverter a lógica dela, né? Inclusive, decidi nem usar a estrutura. Então é isso, eu acho que... Deixa eu ver se eu tenho que falar. Não, acho que é isso, Pri. Maravilha. Te agradecer pra caramba pela oportunidade de falar sobre isso. E é isso, te parabenizar aí pelo seu trabalho, né? Que você tá nessa empreitada de falar com mulheres, com pessoas da área. E 100% do seu trabalho. Tenho certeza que já está incrível. Quando você divulgar, quando você defender, vai ficar mais incrível poder acessar ele. Poxa, Parabéns. agradeço muito, muito a sua disponibilidade, sua atenção, carinho. Sou sua fã, inclusive. Quero aproveitar a oportunidade para dizer, tá?
Brigadaço. Nós mulheres temos que ser fãs uma das outras. Isso mesmo. Eu sou sua fã também, eu tô ligada no Totei faz horas. Acho muito massa. E é isso, Vamos eu acho que trabalhar tanto junto você. aí, qualquer hora. Vamos! A gente, se duvidar, a gente tá inspirando outras mulheres aí também, né? Mas vamos trabalhar juntos sim uma hora, com certeza.